Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nessa aula, nós iremos fazer aqui uma revisão dos conteúdos estudados aí no nosso primeiro semestre do ano de 2021. Bom, vamos fazer aqui uma revisão desses conteúdos que nós estudamos, tá bom? Uma revisão rápida, simples e objetiva. Nós vamos aí dar uma olhada em alguns dos assuntos que nós estudamos durante esse período, tá bom? Realizar algumas atividades também de fixação, tá? Para podermos finalizarmos esse nosso primeiro semestre. Vocês já receberam as provas de vocês, já a essa altura do campeonato já devem ter entregue as provas também, é o que eu acredito, tá? E aí já estamos entrando aí quase no período de férias, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, fazer essa revisão, essa recapitulação dos conteúdos que nós estudamos nesse ano letivo, tá bom? São muitos assuntos aí que a gente viu, especialmente na parte de gramática, tá, né? A gente vai enfatizar aqui a parte gramatical, também temos a parte de produção, mas na parte de produção textual a gente trabalhou mais as atividades interpretativas, tá bom? E na parte de gêneros textuais a gente trabalhou mais as estruturas textuais, as características de cada gênero, tá bom? Então vamos enfatizar um pouco mais a gramática. Vamos começar desde o nosso capítulo 1 até o nosso quinto capítulo, capítulo 5, tá bom? Capítulo 4, perdão, que foi onde nós paramos, tá? No nosso livro de gramática. Enfim, são conteúdos aqui simples, tá? Eu sei que com essa correria que vocês têm de todas as disciplinas, vocês certamente não têm muito tempo para revisar os conteúdos. Então, aproveitando o ensejo aqui, esse período de prova, em que vocês já estão com o conteúdo dado, a gente aproveita para fazer essa revisão, para refrescar a memória de vocês. Pois, como eu falei, eu sei que vocês não têm tempo para fazer isso todos os dias, considerando que vocês também têm outras disciplinas para estudar. Então, a gente vai fazer essa revisão só para refrescar a memória de vocês, só para que vocês lembrem um pouquinho é, desse, desses conteúdos, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui colocando o cabeçalho da nossa escola, tá bom? Vou colocar o nosso cabeçalho aqui, para que a gente possa dar início à nossa revisão, beleza? Pronto, pessoal, colocamos o cabeçalho aqui. Então, vamos iniciar. Seguindo aqui o nosso planejamento, o nosso primeiro capítulo a gente trabalhou, o primeiro e o segundo nós trabalhamos os verbos. Esse foi o conteúdo que nós estudamos nesse período aí. Nós estudamos os verbos. Então, a nossa primeira revisão vai ser sobre os verbos em português, tá bom? Primeiramente, pessoal, a gente já viu o conceito de verbos, a gente sabe o que é um verbo. O verbo é uma palavra que representa o quê? Representa uma ação. O verbo representa, deixa eu colocar aqui menorzinho, verbos representam ações, tá bom?
verbos, eles representam ações. Que tipo de ação? Por exemplo, chutar, andar, correr, falar, brincar, estudar. Tudo isso é considerado ação, tá bom? Então, os verbos, eles servem para indicar, representar uma ação. Só que quando a gente fala de verbos, a parte mais importante dos verbos não é em si o verbo, mas sim o que é atribuído a ele. E nesse caso aí, a parte mais importante seria a conjugação verbal, tá bom? Essa é uma das partes mais importantes quando a gente estuda os verbos, é a conjugação verbal. O que é a conjugação verbal, professor? Conjugação verbal, pessoal, é quando você pega esse verbo, tá? Qualquer verbo, e você vai colocá-lo em algum tempo verbal. Primeiramente, quais são os tempos verbais? Os tempos verbais, pessoal, como vocês sabem, são pretérito, presente e futuro. São os 3 tempos verbais que nós temos no português. E a gente sabe aí que, por exemplo, pretérito, ele vira pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Presente e futuro do presente, futuro do pretérito. Então, no total aí, a gente tem 5, 6. A gente tem 6 tempos verbais. Tá? No português, a gente tem aí 6 tempos verbais. Tá? É o pretérito, o presente e o futuro, cada um com as suas subdivisões. Cada um desses aqui, como a gente vai estudar, eles servem para representar um tempo de quando a ação ocorreu. Então, quando a gente fala de conjugar o verbo, a gente está falando de pegar qualquer um desses verbos aqui e colocá-los em algum desses tempos verbais aqui, tá? A gente está falando sobre isso, é você pegar o verbo e colocá-lo em algum tempo verbal. Por exemplo, eu posso pegar o verbo chutar, e conjugá-lo no pretérito perfeito. Ele vira chutei, chutamos, chutaram, chutou, etc. Eu posso pegar o verbo chutar e conjugá-lo no pretérito imperfeito. Chutava, chutávamos, chutaram, chutava. Ok? Eu posso pegar o verbo chutar e colocar no pretérito mais que perfeito. Chutara, chutáramos, tá? Chutaram, chutara, ok? Que é o pretérito mais que perfeito. Eu posso pegar o verbo chutar e conjugá-lo no presente. Chuto, chutas, chutamos, chutamos, chutam, etc. Tá? Chuta. Posso pegar o verbo chutar e conjugá-lo no futuro do presente. Chutarei, chutaremos, chutarão, chutará. Posso pegar o verbo chutar e conjugá-lo no futuro do pretérito. Chutaria, chutaríamos, chutariam, ok? Então, isso daí, pessoal, é a conjugação verbal. É quando você pega o verbo e coloca em algum dos tempos verbais, tá? Então, a gente já entendeu aí o que é um verbo, o conceito de um verbo. A gente já entendeu a função de um verbo, tá? Ou seja, para que serve o verbo, quando eu devo utilizar o verbo. E a gente já entendeu aí os tempos verbais, já viu os tempos verbais, e a gente já viu aí, no caso, a conjugação verbal, tá bom? A gente já viu aí, então, vários conceitos nesse pequeno intervalo de tempo que a gente tem aí. Então, pessoal, a gente já viu essa parte aqui, vamos agora estudar especificamente os tempos verbais. Agora a gente vai enfatizar os tempos verbais. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora a ênfase ela vai ser sobre os tempos verbais. Pronto. Como dito, a gente tem aí 6 tempos verbais, tá? É o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, presente, futuro do presente, futuro do pretérito, tá bom? A gente vai estudar agora as funções desses tempos verbais, ou seja, quando nós devemos utilizá-los.
qual é a condição ideal para utilizar cada um desses tempos verbais presentes aí. Vamos lá, vamos começar primeiro com o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, pessoal, ele é utilizado para indicar coisas que já aconteceram e já acabaram. Utilizado para indicar algo que já aconteceu mas já acabou. Ou seja, algo que aconteceu no passado, mas já acabou, já bateu o seu tempo de finalização, tá? Beleza? Deixa eu trocar isso aqui, botar só um para dar espaço para exemplificar. Pronto. Pretérito imperfeito. Já o pretérito imperfeito, pessoal, ele é utilizado para indicar algo que acontecia com frequência no passado. Ou seja, algo que tinha costume de acontecer, mas não acontece mais, tá? Algo que era algo contínuo, era algo constante no passado. Então, nesse caso aqui, chutava, ou seja, era algo que eu fazia constantemente. Tá? Eu chutava, não chuto mais. Eu andava todos os dias, eu comia de manhã, eu corria de manhã. Então, é um tempo verbal que indica algo que costumava acontecer, que tinha costume de acontecer, mas que não acontece mais. O pretérito mais que perfeito, pessoal, ele não é tão utilizado hoje em dia. Ele é substituído pelo o pretérito perfeito composto, tá? Do indicativo. Esse aí, ele indica algo que aconteceu antes de outra ação no passado. Ou seja, quando você está, por exemplo, narrando uma história, aí você vê lá como é que eu posso dizer? Dois tempos verbais no passado, tá bom? Dois verbos no passado, e você quer dizer qual aconteceu primeiro. Bom, você quer indicar aí qual foi o que veio antes. Aí você vai utilizar o pretérito mais perfeito. Hoje, ele é substituído pelo tenho, tinha, né? No caso, por exemplo, quando ele chegou, eu tinha ido embora. Então, esse tinha ido seria o pretérito mais que perfeito, substituiria. Por exemplo, quando ele chegou, eu saíra. Pronto. Isso aqui é um exemplo do verbo sair no pretérito mais que perfeito. Tá? Ele está indicando que ele aconteceu antes desse daqui. É a mesma coisa que falar eu tinha saído. É a mesma coisa, tá? Eu tinha saído. Beleza? Significa exatamente a mesma coisa. Tá? Por isso que a gente hoje não usa mais o pretérito mais que perfeito. A gente prefere usar esse daqui, ó. O tinha mais o verbo, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o presente. No presente, pessoal, diferente do que a maioria das pessoas pensam, o presente ele não é utilizado para indicar coisas que estão acontecendo agora, tá bom? Não, ele é utilizado para indicar coisas que acontecem frequentemente, constantemente, que acontecem com uma certa frequência. Por exemplo, usado para indicar algo que acontece com certa frequência. Exemplo, eu assisto a esse programa. Eu assisto a esse programa. Veja, pessoal, que o verbo assistir aí está no presente. Só que não quer dizer que eu esteja assistindo esse programa agora. Eu quero me referir, eu quero dizer que é um verbo, eu sempre faço isso, eu sempre assisto a esse programa. Tá? É uma coisa habitual, eu assisto a esse programa. Ou seja, mesmo que eu não esteja assistindo agora, mas eu assisto a esse programa constantemente. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o futuro do presente. O futuro do presente é utilizado para indicar algo que ainda vai acontecer. Esse aqui é o mais simples de todos, né, pessoal? Exemplo, eu assistirei a esse programa. Então, esse eu assistirei
ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, tá? Ainda vai acontecer. Eu assistirei a esse programa, tá bom? Muito bem. Eu assistirei a esse programa. O futuro do pretérito ele já complica mais um pouquinho. Por que complica mais um pouquinho, professor? Porque o futuro do pretérito, pessoal, ele é utilizado para indicar coisas que aconteceriam, tá? O futuro do pretérito é justamente isso: aconteceria, faria, comeria, acharia, viveria. É como se fosse uma suposição, uma hipótese, uma situação imaginária, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu sairia daqui. Se eu tivesse dinheiro, eu sairia daqui. Então, a gente tem o verbo sair, que está conjugado no futuro do pretérito, tá? Indicando uma ação aí que não é uma ação real. É como se fosse uma ação hipotética, tá bom? Uma situação imaginária. Beleza? Pronto, pessoal. Então, essa primeira parte aqui dos tempos verbais, eu acredito que vocês conseguiram entender tudo depois dessa revisão, tá? A gente viu aqui, fez uma revisão bem bonitinha, bem legal, como vocês estão vendo aí, todos os conteúdos bem simples, coisa que a gente já tinha estudado, a gente só fez aqui revê-los, tá bom? Deixa eu só colocar a explicação aqui. Tá. Muito bem. Opa. Pronto, pessoal. Então, terminamos aqui. Agora vamos para a segunda parte desse mesmo capítulo, desse mesmo capítulo do livro. Vamos completar essa parte de verbos. Agora a gente vai falar sobre os modos verbais. Tá bom? A gente já viu aqui os tempos verbais e agora a gente vai falar dos modos verbais. Professor, o que são esses modos verbais? Lembra quando a gente estava estudando? Eu expliquei para vocês também que, dependendo do tipo de frase, a gente tem um modo diferente, tá? A frase ela pode indicar várias coisas, bom? Tá? Não. Eu estava explicando para vocês que o verbo ele pode indicar vários tipos de ações, tá bom? Ele pode indicar uma afirmação, ele pode indicar uma dúvida, ele pode indicar uma ordem, uma imposição, um conselho, tá? Então, dependendo do modo verbal, o verbo ele vai indicar alguma dessas coisas aqui. Quais são os modos verbais, professor, que a gente tem? A gente tem aí, pessoal, o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo. São os três modos verbais que nós temos aí no português: indicativo, imperativo e subjuntivo. Qual é a função de cada um deles? O indicativo, pessoal, como a gente viu, ele expressa afirmações. Tá? Exemplo, ele gosta de você, ele não vai amanhã, nós comemos o seu bolo. Então, aqui temos exemplos de afirmações, tá? Todos são afirmações, é o indicativo, beleza? O indicativo ele serve para indicar afirmações. Aí a gente vem agora para o imperativo, tá bom? O que é que o imperativo indica? O imperativo é o mais fácil, pessoal. Ele expressa uma ordem, dúvida, comando.
Dúvida não, perdão, pessoal. Expressa uma ordem, conselho ou comando. Exemplo. Saia daqui. Isso aqui é uma ordem, é um imperativo. Saia daqui. Estou dando uma ordem. Tá? Outro exemplo. Chegue cedo. Outro exemplo. Estou mandando chegar cedo. Uma característica interessante do imperativo é que a gente não vê o sujeito. É só o verbo, tá vendo? Ó, e o verbo também muda, ó. Chegue, saia, tá bom? Dependendo, o verbo também ele vai mudar. Ele tem a sua forma no imperativo, tá bom? Pronto. E agora a gente vai para o último, que é o subjuntivo, para a gente finalizar aqui essa primeira parte. Subjuntivo. Esse daí expressa dúvida, incerteza, condição, expressa vários tipos de sentimentos. Possibilidade, tá? O subjuntivo, pessoal, é tipo, se eu tivesse. Então, esse aqui tivesse, ele está no subjuntivo, tá bom? Se eu tivesse, subjuntivo. Tá? Outro exemplo de subjuntivo, quando ele chegar, ó, subjuntivo, quando ele chegar, subjuntivo. Bom? Outro exemplo, ele quer que eu faça. Se faça aqui vem do verbo fazer, está no subjuntivo, tá bom? Possibilidade, repito, solicitação. Pronto. Então, a gente também estudou isso aí em sala, acredito que vocês vão lembrar tranquilamente, tá bom? O subjuntivo, ele pode expressar vários tipos de sentimentos. Então, isso aí é o que nós chamamos de modos verbais. Percebam que quando nós alteramos o modo, também precisamos alterar o verbo. Ele gosta, saia daqui, chegue cedo. Quando ele chegar, ele quer que eu faça, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou exemplificar utilizando o mesmo verbo em cada um dos modos verbais, para vocês verem como eles mudam, tá bom? Ó, eu vou usar aqui com o verbo gostar. Ele gosta de você. Indicativo, tá? Agora, subjuntivo. É o imperativo. Goste dele. Ó, já mudou. Gosto. Agora eu vou utilizar no subjuntivo. Ele quer que eu goste dela. Ó, já mudou de novo, tá vendo? Então, o subjuntivo do verbo gostar é goste. Tá vendo? Pronto, pessoal. Então, aqui está um exemplo com todos os verbos conjugados aí, de modos verbais e nos tempos verbais. Tá bom? Modos verbais indicam que tipo de ação é realizada pelo sujeito. Ok, gente? Então, a gente finaliza aqui, tá bom, meus queridos? Vamos ficar por aqui hoje. Tá? Essa foi a nossa primeira revisão. Temos mais outra revisão ainda e para aí finalizarmos o nosso primeiro semestre, tá? A última revisão será nessa semana que vem, beleza? Ainda sobre esse assunto. Fique com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no Class App, tá bom? É importante que vocês copiem isso aqui também, pois essa anotação ela pode ser muito importante para vocês. Caso vocês não tenham no caderno de vocês, né? Claro, mas se vocês tiverem, já não precisa, né? Porque já tem no caderno, então tá tudo bem. Ok? Então fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá no Class App. Desejo a todos vocês ótimas provas, um ótimo ano letivo, um ótimo mês de férias. Descansem bastante para quando voltarmos renovados, para vocês nos aperrearem mais um pouquinho. Tchau, gente. Prazer estar aqui com vocês novamente. Copiem isso aí no caderno de vocês, não esqueçam. Boas provas, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.